E aí, pessoal, tudo bem? Vamos embora lá para mais uma aulinha. Vamos fechar a ideia agora, vamos fechar a aula. O assunto sobre isomeria. Na verdade, nós vamos. Na verdade, nós estamos na metade do assunto, tá? Nós começamos com os tipos de isomeria, certo? Agora nós vamos isomeria plana, nós vamos estudar agora isomeria geométrica, certo? Na forma cis ou trans. E depois a gente fecha com isomeria óptica, que ela é bem tranquila de ver, tá? É só identificar o carbono assimétrico e já era, tá? Bom, então vamos para a aula de hoje, tá? Como eu havia comentado já para vocês nas aulas anteriores, é o seguinte, quando nós vamos para geometria, para isomeria geométrica, a gente tem que imaginar um pouco a molécula em rotação, ok? Para a gente poder enxergar, principalmente aqui, ó, quando a gente trabalha com geometria cis-trans para compostos cíclicos, tá? Então você tem que imaginar aqui, ó, uma molécula. Se a gente pensar aqui num plano, se os ligantes, né, estão acima do plano ou eles estão assim, um acima e um outro abaixo, né, na forma transversal, por isso a ideia de trans, ok? E também da mesma forma aqui, ó, tá? Este tracejado aqui, ó, eu indiquei dizendo que esse hidrogênio está entrando, ela é como se, mais uma vez, como a gente passasse um plano aqui. Esses cloros estão para cima e aquele hidrogênio está para baixo. Agora veja que este tracejado aqui, ó, está indicando que quem está para baixo do plano é um cloro. Então tem um cloro para baixo do plano e outro acima do plano. Então, ó, trans e cis. Tudo bem? Então essa é a ideia quando a gente apresenta a isomeria cis-trans na forma cíclica. Antes de passar na forma cíclica, vamos dar uma olhada. Então, como é que eu identifico quando apresenta dupla ligação, tá? Bem, gente, a forma característica, digamos assim, estrutural da isomeria cis-trans, ela vai apresentar sempre essa no que diz respeito à dupla ligação, C dupla C, ok? E aí, pessoal, vocês vão ter que avaliar os ligantes que fazem parte desta estrutura, tá? Sempre lembrando o seguinte, vamos passar um plano, certo? E aí estudar esses ligantes e estes ligantes inicialmente, tá? Aqui eu chamo de R1, R2, R3 e R4, de forma bem generalizada, tá, pessoal? E aí é o seguinte, existe um critério para que isso seja isômero. Então, sempre que você pegar uma isomeria com dupla, passa aqui um tracinho, tudo bem? E estuda. Este cara tem que ser diferente deste e este cara tem que ser diferente desse. Primeiro critério para você ter certeza que você está trabalhando com uma isomeria cis ou trans. Depois de fazer esse tracejado, você vai avaliar os ligantes, tá? Que são diferentes de hidrogênio, porque como eu falei lá desde o início das aulas, o carbono, ele é um tetravalente, então ele tem 4 ligações de hidrogênio. Então, assim, é natural que o hidrogênio já tenha as suas 4 ligações, pelo menos de hidrogênio. Agora, quando tem um elemento diferente, é esse elemento diferente que você tem que avaliar, tá? Neste caso aqui, ó, veja, aqui tem cloro e cloro e aqui tem cloro e cloro. Então, ó, forma transversal a partir do plano, eu posso dizer que aqui é uma isomeria do tipo trans, tá? E quando for do mesmo lado, nós podemos dizer que é uma isomeria cis. Então, ó, deixa eu pegar o vermelho, mesmo lado, lados opostos ou transversal, trans, tá? Então, este é o critério básico para a gente diferenciar, tá? Lembrando, primeiro, esses caras têm que ser diferentes um de outro e depois ligantes diferentes, né? Em cima embaixo, em cima e embaixo, beleza? E depois
olha o elemento que é diferente de hidrogênio e vê a posição dele, e aí você pode classificar como cis ou trans, ok? E mais uma vez, ó, aqui quando a gente trabalha com compostos cíclicos, o que vai acontecer? Imagina, então, o seguinte, vamos pensar aqui. O que são compostos cíclicos? São cadeias fechadas, tá? São uma cadeia carbônica fechada. Então, aqui também, ó, é como se aqui tivesse um carbono, aqui tivesse um carbono, aqui tivesse um carbono, carbono e assim vai. Tudo bem? Também da mesma forma vamos pensar aqui nessas uniões, tá? Qual que é a diferença já do composto isomeria quando trabalhamos com compostos cíclicos? Já não existe dupla ligação, tá? Aí você vai ver a posição também dos ligantes, como eu acabei de falar no começo do vídeo. Passa aqui um plano, imagina que aqui é o plano, tá? Com relação ao plano aqui passando, CH3, o grupo metil, tá? Ele está abaixo do plano e os dois estão na mesma posição. Então, ó, na mesma lógica desse cara aqui podemos dizer que tem uma isomeria cis. Mantendo o mesmo plano aqui, ó, como passasse assim, imagina que se fosse cortar um pão, certo? Cortou o pão, pá. Ficou na fatia de cima um CH3 e outra de baixo CH3. Opa, de forma transversal, então ela é trans. Tudo bem? É assim, gente, que nós avaliamos no que diz respeito a compostos fechados ou cíclicos, né? A posição do ligante diferente, tá? Mesmo lado, agora digamos abaixo do plano e de forma um em cima e um embaixo, de forma transversal, trans, tá? Da mesma forma aqui, vamos passando um plano aqui, ó, imagina, vamos cortar o pão, cortei. Aqui pra cima tem cloro, passei a faca aqui, um em cima, lembra do tracejado? Tracejado quer dizer que está abaixo do plano. Então, este cara é cis e este cara é trans. Tudo bem? E é assim, gente, que basicamente a gente vai diferenciar a isomeria, cis-trans, quando a gente apresenta dupla ligação ou quando a gente apresenta um composto fechado, tá bom? Fica sempre esperto na hora de avaliar. A questão dos R's, ok? Tem que estar diferente, tudo bem? E quando for compostos cíclicos também, faz essa análise e veja se por exemplo, está no mesmo plano as ligações ou estão um em cima e um embaixo, tá? Fica esperto, tem um exemplo que eu acabei de ver, gente, é mais ou menos assim, ó, tá? Era um pentágono, acho que era assim, isso. E bem aqui, vamos pensar assim, e bem aqui tinha um hidrogênio e tinha um bromo, tá? Lembrando que aqui tem carbono. Bom, nós sabemos que aqui vai ter carbono, hidrogênio. E aí, sempre quando a gente vem com essa análise de cis ou trans, vão ser ligantes diferentes, gente, mas tem que ter por exemplo, cadê o outro bromo para eu avaliar? Não tem, entendeu? Então não tem outro bromo para eu saber a posição. Então, quando é assim, ó, não ocorre isomeria de forma cíclica, tá? Então fica esperto nesse detalhe também, tá? Então, gente, basicamente, ó, a aula de hoje é isso, tá? É só pra mostrar essa diferença de cis e trans, é bem fácil, tá? Se vocês quiserem fazer aquela checagem, como eu fiz nas aulas anteriores, também assim, analisa a quantidade total de elementos e veja se são isômeros primeiro entre si, lembra? Tem a mesma fórmula molecular, neste caso aqui, ó, vai ter a mesma fórmula que vai diferenciar tipo a posição mesmo do cloro, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, tá bom? Essa atividade você pode entregar depois da semana de saco cheio, tá ok?
E é isso, gente. Dúvidas, entre em contato com a prof, tá bom? Um beijo.